Olá pessoal, tudo bem? Saudade de todos, né? Nós seguimos aqui na nossa quarentena e para essa semana nós temos mais uma atividade muito legal, agora nessa semana, em parceria com a disciplina de Química do professor Adeirto. Sem pânico. O professor Adeirto e eu planejamos uma atividade, que é uma atividade bem bacana, do conhecimento que não é possível ser trabalhado na disciplina de Química nesse ano, mas que dá muito certo na disciplina de língua espanhola. A origem da tabela periódica. Então, nós vamos trabalhar esse texto hoje, certo? Sobre a origem da tabela periódica. E, ao final, nós temos 5 perguntinhas. 5. Essas 5 perguntas, 3 em língua portuguesa, 2 em língua espanhola, devem ser respondidas no seu caderno. Você tira uma foto, colocando o seu nome no topo da folha de atividade, você tira uma foto, posta no Google Classroom e é só correr para o abraço, felicidade, porque é uma atividade bem bacaninha e bem fácil de fazer. Agora, o que eu vou fazer contigo? Eu vou ler o texto, certo? Esse texto está disponível aqui no Classroom em PDF e está aí no vídeo, né? Tu vai poder ir acompanhando pelo vídeo, se a tua tela for boa, ou se a tua tela for muito pequena, melhor acompanhar pelo PDF. Tudo certo? Vou compartilhar aqui e nós vamos fazer a leitura, que é uma leitura bem legal. Vou chamar a atenção porque nós vamos falar o nome de alguns cientistas, né? Científicos em espanhol. E quando for o nome deles, eu vou fazer a pronúncia no idioma original dele, depois eu faço a pronúncia desse cientista em espanhol. Vamos lá, preparados? Boa leitura. Origen de la tabla periódica. El origen de la tabla periódica se remonta al siglo XIX y contó con la participación de grandes científicos, cuyo objetivo principal era identificar, predecir y utilizar sus características. La tabla periódica se originó a principios del siglo XIX, alrededor de 1829, cuando los químicos de la época decidieron proponer formas de organizar los elementos químicos conocidos hasta entonces. A principios del siglo XIX, los químicos tenían conocimiento de varias características: densidad, masa atómica, reactividad, punto de fusión, punto de evolución, estado físico de 30 elementos químicos. Este conocimiento sirvió como punto de partida para el origen de la tabla periódica. En el transcurso de 200 años, varios químicos buscaron proponer formas de organizar elementos químicos, es decir, la tabla periódica que hoy conocemos de hecho tuvo varios orígenes, ya que a lo largo de la historia se han hecho muchos intentos. Ve algunos de los químicos que se destacaron en un intento de organizar los elementos en una tabla. Muito bem. Agora nós vamos ver várias propostas de realização de uma tabela periódica ao longo do tempo, certo? A primeira é de Dobereiner, em alemão, Dobereiner, em espanhol, Dobereiner. Tríades de Dobereiner. El año 1829, el químico alemán Johann Wolfgang Dobereiner organizó la primera tabla periódica de la historia. La tabla presentaba los 30 elementos químicos conocidos hasta entonces y fue nombrada por él como las tríades de Dobereiner, o Dobereiner, tríades de Dobereiner en alemán. La tabla periódica de Dobereiner se llamó una tríade porque los elementos se organizaron en grupos de 3. Cada grupo presentaba elementos que tenían características similares. Vamos voltar ao texto aqui em cima. Un hecho interesante al respecto de las tríadas de Dobereiner es que la masa atómica del elemento central de la tríada era exactamente la resultante de la media aritmética entre las masas atómicas de los otros dos elementos de la tríada. Por ejemplo, elemento químico, lítio, sódio, potássio, massa atômica de cada um deles. O elemento sódio tem massa atômica 23. Se nós somarmos a massa atômica do potássio e do lítio e dividirmos por 2, porque é a média, nós teremos um número muito próximo a 23.
Aqui está o como. Hélice telúrica ou tornilho telúrico de Alexandre de Courtois. O nome em francês dele é Alexandre de Courtois. Em espanhol, nós vamos, ou mesmo em português, se leria Alexandre de Courtois. Jean Courtois, perdão. A hélice telúrica é um nome em espanhol, né? Se diz hélice telúrica. Em português, o nome mais comum é parafuso telúrico. Por isso que eu coloquei entre parênteses o tornilho telúrico. Ou, aí é ou, né? Ou tornilho telúrico, de Alexandre de Champcourtois. En el año de 1862, el geólogo y mineralista francés Alexandre de Champcourtois decidió proponer una organización de los elementos químicos conocidos en ese momento para facilitar su aplicación en la mineralogía. La tabla de Champcourtois se llamaba hélice telúrica o tornillo telúrico. Aquí está. Champcourtois distribuyó los elementos químicos pontos oscuros en la imagen, están aquí, en orden ascendente de masa atómica a lo largo de una banda espiral en un cilindro. Con esta organización, Champcourtois observó que los elementos posicionados en la misma línea vertical tenían propiedades químicas similares. Ley de las octavas. Ley de las octavas fue el nombre propuesto por el químico inglés John Alexander Reina Newlands en el año 1865, a la tabla periódica. Como Newlands también fue músico, preparó la tabla de acuerdo con las notas musicales: do, la, re, mi, fa, sol, la, si. Newlands organizó los 61 elementos químicos conocidos en ese momento en orden creciente. Pulando de página. Perdón. Masa atómica y los colocó en columnas verticales. Cada una de las columnas verticales tenía 7 elementos. Escala musicales. Tenemos aquí do, re, mi, fa, sol, la, si. Octava. Los elementos en la primera octava, elementos en la segunda y así por delante. Newlands observó que los elementos químicos presentes en la misma línea horizontal de las diferentes octavas tenían propiedades químicas similares. Por lo tanto, el primer elemento de una octava tenía propiedades similares al primer elemento de otra octava y así sucesivamente. Así que, por su teoría, el hidrógeno tenía la misma propiedad física de flúor. Tabla periódica de Mendeleev. Mendeleev, durante su trabajo con los químicos, tenía la costumbre de anotar las propiedades de cada uno de los hechos en hojas. En un momento, en el año 1869, decidió colocar estas fichas en orden creciente de masa atómica. Poco después de organizar los elementos en orden creciente de masa atómica, Mendeleev mantuvo el patrón, pero colocó los elementos en columnas horizontales y verticales, respetando las características y similitud de los elementos. Todo este proceso tuvo lugar después de un sueño y decidió usar tarjetas, por lo que el ensamblaje era similar a un juego. Aquí tenemos el ejemplo, está en alemán, claro, porque Mendeleev escribía en alemán, pero aquí tenemos un ejemplo de cómo era la tabla. Después, la tabla periódica de Moseley. En 1913, el químico inglés Henri Moseley, baseada en la tabla propuesta por Mendeleev, vamos a subir, estableció la tabla periódica en los
estándares que conocemos hasta el día de hoy. A diferencia de Mendeleev, Moseley organizó los elementos en orden creciente de número atómico. Mantuvo la organización en columnas horizontales y verticales, pero posicionó los elementos de las mismas características químicas en las mismas columnas verticales. Tabla periódica actual. Después de 1913, la tabla periódica propuesta por Moseley no sufrió ningún cambio importante, de hecho. Se sometió a algunas actualizaciones, ya que descubrieron algunos elementos nuevos. Comparándola con la tabla actual, la tabla de Moseley no presentaba, por ejemplo, los elementos químicos de los números atómicos entre 110 y 118. Además, la serie de actinidios estaba ubicada por encima de la serie de los lantanidios. La última actualización realizada en la tabla periódica fue en 2016, cuando los elementos 113, 115, 117 y 118 se convirtieron oficialmente em parte de ella. Muito bem, terminamos a leitura, né? Eu vou pedir perdão que aqui na leitura já vou corrigir, né? Na parte das notas musicais estão erradas, né? Dó, lá, ré, mi, é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Eu vou corrigir para a postagem de vocês. E em português, são 3 perguntas que vocês devem responder em português para o professor Adeilton, certo? No caderno 1. No caderno desenhe uma ilustração mental. Pode ser mapa mental, quadrinho, letra de paródia, qualquer representação artística que te faça lembrar deste conteúdo, dos 4 modelos da tabela periódica. Vamos lá lembrar quais são os 4 modelos? Primeiro, o modelo do Berliner, né, ou do Berliner em alemão, né, do Berliner. O modelo do Alexandre de Champcourtois, o modelo do Newland e o modelo do Mendeleev, né, que foi aprimorado, foi melhorado por Moseley, certo? 2. Escolha 3 modelos atômicos do texto e cite curiosidades e importâncias desse modelo. Aí tu vai ter que dar uma pesquisadinha, certo? Tu vai escolher 3 desses modelos atômicos, vai dar uma pesquisadinha e vai sugerir mostrar algumas curiosidades sobre cada um deles. Na mesma época dos estudos de Mendeleev sobre a tabela periódica, Lothar Meyer, em alemão, lançou o estudo de periodicidade sobre os elementos químicos. Pesquise sobre a importância desses estudos, né, de Meyer, e por que ele não recebeu tanta credibilidade como Mendeleev. Também uma pesquisa, né, 2 e 3 tu vai pesquisar. Vou repetir essas 3 primeiras perguntas, tu vai fazer em português. Pergunta 4. A pergunta 4 é bem legalzinho, bem facinho. Usando os elementos dispuestos em uma tabla periódica atual, escriba uma oração em espanhol com os símbolos de los elementos, a diferença de los ejemplos a continuação. Então, trouxe alguns exemplos. Felices fiestas. Concédete-se. Felices fiestas é um exemplo de uma frase. E aí, tu deve fazer desse jeito, utilizando os elementos, como está aqui na ordem, tu deve fazer uma frase em espanhol, né? Uma oração, tá certo? Pode ser uma coisa simples, 3, 4 palavras, desde que seja uma oração, e organizá-la no teu caderno. Se tu achar, se tu quiser fazer no computador ou coisa assim, pode tirar a foto e postar na atividade, eu vou achar legal. 5. En el texto has conocido nuevas palabras. Seleciona 3 palavras novas que não conhecia e escreve uma frase para cada uma delas, utilizando também o conteúdo de los numerales. 2 informações. Tu já sabe os conteúdos dos números, né? A gente estudou no mês passado, ainda está fixando. Então, qual é a proposta dessa questão 5? Tu vai escolher 3 palavras neste texto. Com essas 3 palavras, tu vai escrever 3 frases. Cada uma dessas frases deve ter
um numeral por extenso envolvido. Tá certo? Entenderam a atividade? Muito simples. Se tiverem dúvidas, podem tirar lá no grupo de WhatsApp exclusivo da disciplina EAD ou com o professor Adeilton comigo. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Tchau, tchau.